Bom, na segunda parte da nossa aula, nós vamos comentar um pouco sobre os principais tipos de rochas sedimentares existentes aqui no nosso planeta. Bom, vamos começar então pelas rochas sedimentares clásticas, que são aquelas formadas por sedimentos que foram transportados no estado sólido. Essas rochas elas são classificadas de acordo com o tamanho desses sedimentos que as compõem. Bom, então nosso primeiro exemplo são os conglomerados. São rochas sedimentares formadas por partículas por sedimentos grandes, maiores que 2 milímetros. Além disso, esses sedimentos eles também são arredondados. Por quê? À medida que sedimentos grandes, nós comentamos que eles são transportados no fundo dos rios por rolamento, eles vão rolando ou saltitando, e à medida que esse processo vai ocorrendo, esses sedimentos eles vão perdendo as suas arestas, as suas pontinhas, e eles tendem a ficar cada vez mais arredondados. Então, quando encontrarmos uma rocha similar a essa na natureza, nós podemos inferir que os sedimentos que compõem essas rochas, eles são provenientes de um local distante de onde nós o encontramos. Esses sedimentos eles foram transportados a longas distâncias antes de serem depositados, cimentados e formarem assim essas rochas que são os conglomerados. E nós temos também as brechas, que são similares aos conglomerados, mas nesse caso os sedimentos que compõem essa rocha, eles são angulosos, que significa que esses sedimentos eles sofreram um transporte pequeno, ele foi transportado a curtas distâncias antes de ser depositado e antes de formar então rochas similares a essa que nós estamos vendo aqui nessa imagem. Bom, nós temos também os arenitos, são rochas muito comuns na nossa crosta, que são rochas formadas predominantemente por sedimentos do tamanho areia. Quanto à composição mineralógica, essa rocha ela contém principalmente o mineral quartzo, mas pode conter também quantidades de feldspatos, micas, argilominerais e outros minerais acessórios, mas o quartzo ele é o principal representante. Essa rocha tem uma textura grosseira, é uma rocha bastante porosa, como nós vamos comentar, e ela pode ter diferentes cores. Quanto mais quartzo essa rocha tiver, quanto mais puro for esse arenito, mais claro ele vai ser. E essas cores também vão depender de qual é o agente cimentante. Lembra que comentamos que sedimentos maiores precisam de agente cimentante para se consolidarem? Então, quando esse agente cimentante é a sílica, os arenitos eles vão ter cores mais claras. Quando são os carbonatos, eles vão ter cores mais cinzentas. E quando esses cimentantes são os óxidos de ferro, esses arenitos vão ter cores mais avermelhadas, mais cores meio de ferrugem, assim, digamos. Bom, para exemplificar então o efeito do agente pigmentante na cor dos arenitos e dos sedimentos, nós temos um exemplo aqui de uma praia no Havaí, onde a gente tem uma encosta de arenito cujo agente cimentante são óxidos de ferro. Essa encosta está sendo erodida e os sedimentos estão sendo depositados, formando essa praia que nós estamos vendo, que é uma praia de areias vermelhas. E aqui nós temos um exemplo de uma praia na Austrália, onde esses sedimentos do tamanho areia, eles são compostos basicamente por quartzo. Se eu não me engano, 99% da composição é quartzo e por isso esses sedimentos são bem branquinhos. Bom, e o fato dos arenitos serem rochas muito porosas confere a eles a propriedade de serem excelentes armazenadores de água, excelentes formadores de aquíferos, como, por exemplo, o aquífero Guarani, que é o segundo maior reservatório de água subterrânea do mundo. A maior parte dele está aqui no Brasil, e ele só existe graças à presença desses arenitos, que foram formados a partir da deposição de sedimentos arenosos lá no período do Triássico. Depois, no Cretáceo, nós tivemos um derramamento de basalto na bacia do Paraná, então grande parte desse arenito responsável pela formação do aquífero Guarani, ele está coberto por camadas endurecidas de basalto. Ao mesmo tempo que esse basalto ele dificulta a infiltração de água, o reabastecimento dos aquíferos, já que nós vimos que o basalto é uma rocha de estrutura maciça, muito pouco porosa, mas ao mesmo tempo ele também impede que essa água que está armazenada aqui embaixo, ela evapore e volte para a atmosfera.
A recarga de água, então, do aquífero Guarani, ela vai ocorrer principalmente em locais que a gente tem afloramentos de arenito na superfície. E esses locais, então, eles devem ser preservados, né, a fim de evitar contaminação dessa água e também com o objetivo de otimizar esse processo de infiltração e recarga desse aquífero. Pensando em poços artesianos, quando estão buscando água, né? Então, terrenos onde a gente sabe que o substrato rochoso, que o material de origem é o arenito, são muito mais propícios a encontrar água de boa qualidade. E essas rochas sedimentares pissamíticas, como os arenitos, elas estão muito sujeitas à erosão pela ação dos ventos e também pela ação da água. É uma rocha muito comum no sul do país, na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Tem um parque estadual de Vila Velha, onde é possível encontrar feições bastante exóticas que foram esculpidas em arenitos pela ação de água e do vento. Conforme a gente pode ver aqui um cálice, o arenito na forma de um cálice. Aqui a gente tem uma feição que é conhecida como garrafa de Coca-Cola, que ela resguarda aqui, né, o registro de uma paleocachoeira. Então, em tempos remotos, provavelmente tínhamos uma queda de água aqui, que erodiu parte dessa rocha. Existem cavernas também formadas a partir de arenitos. Nós estamos muito acostumados a ouvir falar de cavernas que são formadas a partir da dissolução de rochas carbonáticas, mas é possível também esse tipo de formação em rochas areníticas. É a teoria que águas ácidas, à medida que elas entram em contato com essa rocha, com o passar do tempo, elas conseguem diluir, dissolver parte do agente cimentante, que em grande parte das vezes é a sílica, e à medida que esse agente cimentante vai sendo dissolvido, essa água vai penetrando, então, em alguns pontos de fraqueza, em algumas fraturas dessa rocha, e à medida que essa água penetra, ela começa a abrir galerias, formando assim essas feições kársticas. Também é muito comum o arenito na Chapada dos Guimarães, formando paisagens muito bonitas. E uma outra característica importante também é que eles são grandes arquivos cronológicos, têm uma grande importância para a arqueologia, já que eles preservam, né, muitos fósseis de organismos que viviam aí em tempos passados. Em termos de solos, esses arenitos eles vão originar solos de textura média e arenosa. Nós vamos estudar na próxima aula sobre intemperismo que o quartzo, por ser um mineral muito resistente, ele tende a permanecer na fração areia dos nossos solos. Ele dificilmente se transforma em argilas. Então, os solos eles vão ter comportamentos semelhantes. Também vão ser solos muito porosos, uma alta taxa de infiltração de água, uma boa drenagem. Mas, por outro lado, são solos que têm uma baixa capacidade de reter água, já que essa água ela vai infiltrar com facilidade em direção ao lençol freático. A fertilidade natural dos solos vai depender do agente cimentante. Os arenitos que são compostos basicamente por quartzo, ou quando o agente cimentante é a sílica, eles vão originar solos muito pobres em nutrientes. Mas quando o agente cimentante, por exemplo, são os carbonatos, esses arenitos eles podem originar solos de boa fertilidade natural. Na região ali da bacia do Paraná, o arenito ele ocorre intercalado com o basalto. O basalto é uma rocha ferro-magnesiana, muito rica em ferro, magnésio e cálcio. Portanto, o arenito intercalado com essa rocha, que é o basalto, vai dar origem a solos de alta fertilidade natural. São solos que eram conhecidos antigamente como terras roxas, solos que têm um grande valor aí para a agricultura. Nós temos também os siltíceos e os argilitos, também são rochas muito comuns na crosta, formadas por partículas do tamanho silt ou do tamanho argila. Então, são rochas de textura bem fina, elas são rochas bem compactas, então elas apresentam uma baixa porosidade. Então, ao contrário dos arenitos, essas rochas elas não são boas armazenadoras de água. Quando essas rochas elas apresentam estratos, a estrutura estratificada, conforme nós estamos vendo aqui nessa imagem, elas são chamadas de folhelos. Esses folhelos eles tendem a ser menos resistentes à erosão e ao intemperismo que os arenitos, já que essas camadas elas podem ser pontos de fraqueza para a alteração dessas rochas. Bom, nós temos aqui então o exemplo de um argilito e de um folhelo.
Esses folhelos, eles também exibem a chamada fissilidade, que é uma propriedade que demonstra a capacidade que a rocha ela tem de se partir em placas, em superfícies finas e paralelas. Isso é decorrente do processo de formação dessas rochas. Os folhelos eles são formados por sedimentos ricos em minerais micáceos, que são minerais que têm uma estrutura folhada. Quando esses minerais eles são depositados, eles ficam orientados em planos, né, à medida que eles são compactados, dando origem a esses folhelos. Os folhelos, ultimamente, eles são inclusive frutos de muitos debates com relação à extração de gás, já que eles armazenam uma quantidade de gás na sua estrutura. São chamados gases não convencionais, são aqueles gases que estão confinados dentro de rochas. Os Estados Unidos têm aumentado cada vez mais a exploração desse tipo de gás, que antigamente essa exploração ela não era viável economicamente por conta de tecnologias e não tinha pesquisas o suficientes, mas atualmente com a evolução então tecnológica, esse gás ele vem ganhando cada vez mais força aí no mercado competitivo. O Brasil ele detém grandes reservas de folhelos, mas por aqui ainda não se tem estudos o suficiente, né, que provem a viabilidade econômica da exploração desse gás, até porque essa exploração ela pode gerar enormes impactos ambientais, já que essas rochas elas têm que ser perfuradas, elas têm que ser rompidas, né, quebradas, para liberarem esse gás que está armazenado, e isso causa um grande risco de contaminação de águas subterrâneas. Se a gente comparar então o argilito e os siltitos com as outras rochas sedimentares detríticas, como arenitos e cascalhos, nós vamos ver que eles têm uma porosidade então muito menor, o escoamento, a infiltração de água nessa rocha ela é super lenta. Então, pensando em termos de textura e estrutura, seriam rochas bem mais resistentes que as demais, que são mais porosas, onde a água consegue percolar com facilidade, e assim essas rochas também vão se alterar com mais facilidade. Bom, em termos de solos, essas rochas vão originar solos de textura argilosa. Então, solos mais argilosos, eles tendem a ser melhor estruturados. Eles vão ter uma quantidade maior de microporos, que são poros pequenininhos, responsáveis pela retenção de água, e eles vão ter uma quantidade menor de macroporos, que são os poros responsáveis pela drenagem de água no solo, pela infiltração de água. Então, eles têm comportamento inverso, né, aqueles solos de textura arenosa. E a fração argila ela é muito importante nos solos. Ela é a fração mais reativa dentre as partículas que compõem a fração mineral, é a fração que tem mais cargas, que são cargas responsáveis por reter nutrientes que depois vão ficar disponíveis para que as plantas os absorvam. Essas rochas, argilitos, siltitos e folhelos, também são muito utilizadas na indústria da cerâmica, também na fabricação de tijolos, telhas, azulejos, dentre outras utilidades. Bom, vamos ver agora alguns exemplos de rochas sedimentares químicas. Bom, os calcários, então, conforme nós comentamos, são rochas formadas por minerais que se precipitam de soluções aquosas saturadas, ou podem ter origem orgânica ou biogênica também, e eles são formados pelos minerais calcita, principalmente, e também pelo mineral dolomita. O percentual de magnésio, a quantidade de dolomita presente nos calcários, ele gera uma classificação desses calcários em calcítico, magnesiano e dolomítico, de modo que o dolomítico é o que tem o maior percentual de magnésio. Bom, as rochas calcárias, elas são pouco solúveis em água, mas elas são muito solúveis em soluções ácidas. A água da chuva, ela é levemente ácida, porque quando ela passa pela atmosfera, ela reage com CO2 que está presente na nossa atmosfera e eles formam ácido carbônico. Esse ácido carbônico ele vai se dissociar, liberando íons de hidrogênio, que é responsável então por acidificar essa água. Então essa água da chuva levemente ácida, quando ela entra em contato, por exemplo, aqui nessa reação com o mineral que é a calcita, ele vai dissolver esse mineral. Esse mineral vai se dissolver, liberando íons de cálcio e íons bicarbonato, que vão ser carregados com essa água. Bom, esse processo é o que dá origem a várias feições que são muito típicas em ambientes onde a gente tem rochas carbonáticas, onde a gente tem rochas calcárias.
como por exemplo a formação de cavernas. À medida que a água da chuva ela vai se infiltrando pelo solo até chegar então no substrato rochoso, quando esse substrato rochoso são rochas carbonáticas, essa água então vai penetrando pelas fraturas, pelos pontos de fraqueza dessa rocha, e à medida que ela vai percolando, ela vai dissolvendo essa rocha, formando então essas feições como as cavernas. Isso pode acontecer também pelo movimento de água subterrânea, quando o nível do lençol freático ele sobe e entra em contato com rochas carbonáticas, também vai haver esse processo de dissolução e de formação de cavernas, de campo de lapiaz. Campo de lapiaz são feições como essa aqui, que a gente pode ver que antes da dissolução isso era um bloco de rocha só. À medida que a água foi dissolvendo, essa rocha ela foi se separando em blocos menores. Esse processo de dissolução dos carbonatos, ele também pode ocorrer o inverso desse processo, que é o que dá origem às estalactites e estalagmites, que são muito comuns em cavernas carbonáticas. Então, quando a água que fica ali no teto das cavernas, ela está muito rica em carbonatos e cálcio, que estão diluídos ali, né? À medida que essa água ela vai pingando lentamente, então parte do CO2 ele vai indo embora para a atmosfera, e parte da água vai evaporando, até que chega a determinado momento que o cálcio e o carbonato eles se combinam novamente e se precipitam na forma de carbonatos de cálcio, formando as estalactites. E a mesma coisa acontece com a água que pinga no chão, uma água muito rica em cálcio e carbonatos, que se combinam e se precipitam novamente na forma de estalagmites, quando isso acontece no chão das cavernas. Bom, aqui nós temos exemplos de outras feições que ocorrem em locais onde temos rochas carbonáticas, como as dolinas, que são esses grandes buracos, grandes depressões que abrem nos terrenos, fruto da dissolução das rochas calcárias que estavam ali embaixo, né, do substrato rochoso. À medida que a água ia penetrando no solo e chegava nesse substrato rochoso, ela foi dissolvendo ali aquelas rochas calcárias e de repente essa parte toda que estava em cima ela desabou, formando esse grande buraco. Conforme ocorreu lá em Coromandel, existem registros de dolinas em várias cidades do Brasil e do mundo, onde nós temos a presença de rochas calcárias. Mais um exemplo de campo de lapiaz, que são blocos, uma rocha que se fragmentou em blocos menores pela dissolução, e sumidouros, que é quando essa dissolução do calcário ela conecta cursos d'água, rios, a galerias subterrâneas. Os calcários eles têm uma grande utilidade na construção civil, matéria-prima fundamental para a fabricação de cimento, de cal, de tintas, de vidro, e tem uma grande importância na agricultura para corrigir a acidez dos nossos solos. Os solos no Brasil, em geral, são muito ácidos, e a prática da calagem, a aplicação dessas rochas então moídas, ela serve para neutralizar a acidez dos solos e fornecer cálcio e magnésio, e também para neutralizar o alumínio, que é um elemento químico tóxico para as plantas. Bom, nós temos a halita, nós já comentamos sobre esse mineral de origem sedimentar, que se forma a partir da precipitação de soluções saturadas, e é o principal componente das rochas salinas. No Brasil existem grandes depósitos de halita na bacia amazônica, na região de Sergipe, do Recôncavo Baiano, no Espírito Santo. Em Araruama, no Rio de Janeiro, existem as famosas lagoas de Araruamas, a maior massa de água hipersalina em estado permanente do mundo, onde atualmente essa exploração de sal encontra-se ameaçada pela contaminação da água. Temos também a gipsita, nós já comentamos também, um mineral que se forma por processos sedimentares de origem química, que é o sulfato de cálcio dihidratado. A gipsita é muito utilizada também na fabricação de cimentos, de ácido sulfúrico, de giz, muito usada na agricultura, como gesso agrícola, para fornecer cálcio e enxofre para as plantas, já que ela é um sulfato de cálcio. E essa gipsita, quando ela é calcinada, ela é desidratada, ela se transforma em anidrita, que é um outro mineral que também é sulfato de cálcio, mas nesse caso ele não é hidratado igual a gipsita. É o famoso gesso que a gente utiliza quando a gente quebra o braço, muito usado como material ortopédico ou dental, e na construção civil também. Bom, vamos falar um pouco então agora sobre as rochas sedimentares orgânicas.
Bom, a turfa, ela é o material inicial que dá origem à série dos carvões minerais. É um material formado, então, por depósitos vegetais em locais sujeitos a encharcamento, como depressões, em várzeas, manguezais, pântanos. Então, onde nós temos acúmulo de água, consequentemente não tem oxigênio, então temos baixa atividade microbiológica. Então, a vegetação que vai se depositando nesses locais, ela não vai ser decomposta, já que não tem atividade de micro-organismos, ela vai se acumulando ali. À medida que outros sedimentos minerais eles vão se depositando sobre essa camada, sobre esse depósito vegetal, eles vão compactando esse depósito e esse material vai ficando cada vez mais enriquecido em carbono, já que os compostos mais voláteis e a água eles vão saindo desse material, vão sendo expulsos, que vai restando, o material inicialmente já era rico em carbono, a turfa tem cerca de 60% de carbono, e à medida que essa turfa vai sendo soterrada, vai aumentando o grau de carbonificação desse material. Vai ficando cada vez mais enriquecido em carbono. Então, a turfa evolui para lignito, para hulha, até chegar no antracito, que é o carvão que tem o maior poder calorífero, né? Que tem o maior grau de carbonificação. Esses materiais são muito utilizados na agricultura, como fonte de energia, indústria metalúrgica, tem uma série de funções. Bom, então aqui para ilustrar a formação dessa série dos carvões minerais, então inicialmente a gente tem um depósito vegetal parcialmente decomposto, chamado de turfa. À medida que esse depósito vai sendo comprimido, soterrado, ele vai evoluindo então para lignito, hulha e até chegar no antracito, que é o último da série dos carvões minerais. Porque nesse processo de soterramento, o material vegetal inicial, que compunha a turfa, ele vai perdendo, então, cada vez mais água e os materiais voláteis e vai havendo um acúmulo progressivo de carbono, aumentando o grau de carbonificação até chegar no antracito. Bom, então vamos encerrar por aqui. Muito obrigada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês já sabem aonde recorrer. E bons estudos para vocês.